pessoal, eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos no canal do Ópera Mundi no YouTube. O tema do vídeo de hoje é a rebelião do grupo Wagner nos dias 23 e 24 de junho desse ano de 2023 na Rússia, que teve muita repercussão na imprensa, nas redes, causou muita especulação sobre a condução da guerra na Ucrânia pelo governo russo, pelo governo do Vladimir Putin. Para quem acompanha de perto, quem vem acompanhando o conflito, já tinha percebido que o líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, vinha desferindo duras críticas e ataques ao comando militar russo na guerra, em especial ao ministro da Defesa, o Shoigu, e também ao chefe das Forças Armadas, general do Exército, Gerasimov. Esse grupo Wagner foi contratado para atuar nas batalhas ao longo da guerra, em especial na Batalha de Bakhmut, que foi uma batalha que repercutiu muito, foi muito importante. E esse grupo ele já vinha reclamando da falta de equipamentos, de munições, mas vinha fazendo também críticas mais gerais na condução de todo o processo por esses comandantes ao longo da guerra, querendo enunciar assim uma mensagem de que Putin estaria sendo traído por seus subordinados e esses grupos mercenários, que são formados geralmente por ex-militares, militares que já não estão mais na ativa, que aí se profissionalizam novamente agora para prestar serviços de guerra. E sim, infelizmente, com o avançar da guerra e prolongamento de guerra, e a guerra é algo tão absurdo, mas que ao mesmo tempo acontece uma espécie de normalização a ponto de haver prestadores de serviço para a guerra, na logística, na inteligência, na defesa e na ofensiva durante os conflitos. Quando a gente imagina uma guerra, a gente imagina dois exércitos, duas forças armadas se enfrentando e não imagina que há essa prestação de serviço. Mas vocês lembram que quando a gente estava acompanhando a reunião do G7, eu falei sobre isso aqui, naquela reunião do G7 que o presidente Lula estava, que o Zelensky apareceu de surpresa, que a imprensa tentou mostrar que Lula não tinha sido prestigiado pelo Zelensky, o Zelensky não teria se encontrado com Lula. Por que eu estou lembrando disso? Naquele momento, estava tendo o desfecho da batalha de Bakhmut, e um dos temas mais falados na imprensa era sobre isso, e da guerra de narrativas entre Rússia e OTAN, e ali atuando na Ucrânia, sobre essa batalha, quem teria vencido essa batalha. E no bojo dessas matérias é que ressoaram essas críticas do Prigozhin ao comando militar russo, no sentido de que não estão nos dando as condições, não estão nos dando os equipamentos, então são críticas pré-existentes, que aí foram ainda acentuadas porque o governo russo resolveu legislar, formalizar os contratos com esses grupos mercenários, prestadores de serviço de guerra, que estão atuando no bojo não só dessa guerra e desse conflito, mas de outros conflitos em outras regiões do mundo, na Síria, na África. Outros grupos toparam assinar esses termos, mas o grupo Wagner não. Então esse é um pouco o contexto dessa rebelião que o grupo Wagner inicia com uma marcha a partir da cidade de Rostov, na fronteira da Rússia com a Ucrânia, uma marcha rumo a Moscou. Algo que, para quem está vendo, é algo um pouco quixotesco. Todos nós olhamos para aquilo incrédulos, o mundo olhou para aquilo incrédulo, porque realmente era algo quixotesco. Então houve dois tipos de reação. Aqueles que tentaram se aproveitar dessa situação para fazer suas leituras oportunistas, no estilo até de se colar, colou. Vejam como o presidente Putin perdeu totalmente o controle do país e da condução da guerra. Vamos nos organizar para essa queda iminente do Putin, que já está vindo. Chegaram a falar do Putin saindo do Kremlin. A imprensa corporativa, em grande parte, embarcou nessa narrativa. Os Estados Unidos e países aliados, mesmo sabendo que essa é uma narrativa frágil, mas usaram ela para justificar reuniões, demonstrar força e aliança contra o Putin. E houve aqueles que, tentando usar a razão, ficaram buscando significado político para esse evento. Porque esse evento não foi um evento militar, ele foi um evento político. E qual a mensagem que estava sendo ali passada? Infelizmente, a grande mídia, a imprensa,
se dedicou muito mais a tirar essas conclusões ilusórias, fantasmagóricas e até desejosas de um certo aspecto do que no aprofundamento das análises. O fato é que muitos aspectos do desfecho dessa rebelião ainda são desconhecidos e ainda acho que serão por um tempo. Sobre o que realmente foi tratado por Lukashenko, presidente de Belarus, diretamente com o Prigozhin, e se foi ele que convenceu Putin, como alguns dizem, para a construção desse acordo, ou se foi o Putin que encomendou para o Lukashenko, um dos seus aliados, a intermediação e o acordo com essa liderança desse grupo. O fato é que o resultado final, apesar de, aparentemente, denunciar uma fragilidade interna do governo russo, como se tivesse ficado exposto em praça pública, na condução da guerra, o fato é que o governo Putin demonstra controle da situação, seus comandantes militares permaneceram onde estavam, não foram movidos, e o Prigozhin, é o que tudo indica, vai sair de cena, saiu de cena, enquanto muitos daqueles que ele dirigia nesses serviços de guerra, nessas batalhas, no grupo Wagner, que na verdade é um conglomerado de vários grupos, será como eles vão agora ser prestadores dos mesmos serviços sob novos contratos e nova direção. Mas eu queria, sobre tudo isso, dizer aqui como reflexão, como que mais esse episódio dessa guerra, que já dura mais de um ano, já vai para um ano e meio, mais do que nunca, neste momento, vai ficando demonstrado que os esforços deveriam ser para pôr fim a essa guerra, para uma dissuasão, um comprometimento do Ocidente, estabelecimento de canais de diálogo, de negociação, como o presidente Lula tem defendido com tanto afinco. É um sofrimento absurdo para as populações envolvidas, essa guerra. Então, mais do que nunca, é preciso construir caminhos para a paz. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, espalha por aí, nos apoie e espero vocês aqui no nosso próximo vídeo.